Antes de tudo, gente, a luz tá horrível, entendeu? Tá chovendo, se você escutar em barulho é isso. Tá chovendo, a luz tá caindo o tempo todo e tá muito calor. Então a gente vai na fé de Deus. Eu terminei Battle Royale. E meu Deus. Primeiro, esse é o maior livro que eu já li em toda a minha vida. E eu fui inventar de ler ele, gente, simplesmente quando eu estava de ressaca literária. O último livro que eu tinha lido tinha sido em junho, julho. E aí eu fui inventar de ler em novembro um livro de 700 páginas. Basicamente, pra quem não conhece a história, ela tem uma premissa, na verdade, muito conhecida, que é toda aquela coisa de um jogo, que todo mundo tem que se matar e tal. Se você não conhece Battle Royale, você provavelmente conhece Jogos Vorazes, sei lá. Gente, tem tanta história com essa premissa. E basicamente, Battle Royale se destaca porque, primeiro, ela é uma versão mais punk de Jogos Vorazes. Segundo, eu não sei, na verdade, porque, sinceramente, eu acho que, em geral, Jogos Vorazes e Battle Royale, a única diferença é que Jogos Vorazes tem 3 livros, Battle Royale os 3 juntos. É muito arrastado igual. Eu acho que uma coisa em comum entre os dois é que eles trabalham muito com os pensamentos dos personagens, que não necessariamente precisam. Tipo assim, eu não quero saber dos pensamentos de um cara que vai morrer no mesmo capítulo que ele aparece, sabe? Porque é isso que acontece muito em Battle Royale. Tipo assim, aparece vários capítulos, são 42 pessoas, se eu não me engano, dentro do jogo. E basicamente, sempre que alguém vai morrer, eles têm que mostrar isso. Porque realmente lá, nos Jogos Vorazes, existem os canhões. Sempre que alguém morre, soa um canhão na arena toda. Já no Battle Royale não tem isso. Tem só os anúncios de 6 em 6 horas, se eu não me engano. E é lá que eles falam quem morreu. Então, durante o resto dos dias, a gente não sabe quem morreu. E é entendível. O autor cria capítulos no ponto de vista dos personagens pra poder mostrar a morte deles. Então, tipo, tem vários capítulos que no final não agregam em basicamente nada. Porque são capítulos onde os personagens só aparecem naquele capítulo. São tipo 10 páginas de um personagem jogando a lore inteira dele pra depois ele morrer. Tipo, não faz sentido, sabe? Pra mim não entra na minha cabeça isso. Uma das coisas que eu gostei muito nessa história foi que os principais, eles são bem desenvolvidos, sabe? Tipo, mas o Shogo, que é meu personagem favorito, ele é bem desenvolvido, assim, a história dele é bem contada. Mas parece que os outros personagens, justamente por não serem os principais, então não terem tanto tempo no livro assim, parece que o autor só não sabia o que fazer e por isso foi jogando tudo, tipo, de vez, assim, sabe? Se o autor, ao invés de ter escrito vários capítulos, um pra cada personagem que morre, basicamente, e botado muitas histórias juntas, deixado meio maçante, sabe? Talvez o livro tivesse sido melhor, até menor, porque realmente, tipo, é uma história legal, interessante, ela tem uma premissa legal, mas tem muitas histórias que no final não agregam em nada. Tem muitas histórias que, cara, não vai mudar nada, sabe? Não ajuda no cenário, não ajuda na realidade, porque a gente já sabe de tudo isso. E só os personagens principais, os mais importantes, já tem isso. Uma coisa que eu percebi também é que o background deles é basicamente o mesmo. Tipo, são meio que ou são o mesmo, ou são muito parecidos com personagens que são mais desenvolvidos, os mais principais. Então, por exemplo, muitas personagens femininas têm o mesmo background da Mitsuko, que é uma das personagens principais, vamos dizer assim, né? Uma das vilãs não, mas inimigas, uma das principais inimigas. Tem muitas que são assim, e eu percebo que é muito sobre, vamos dizer que estereótipos. Então, por exemplo, nas meninas, tem o grupo de meninas, que é da Yuki, né, que eles são no farol, que elas ficaram no farol no jogo inteiro.
e que elas são muito parecidas com a Noriko, em questão de personalidade, questão de tudo. E aí o resto, basicamente todo, se parece muito com a Mitsuko, que é o oposto da Noriko, né? Até o background dessas personagens é muito parecido com o da Mitsuko. Às vezes parece que ele vai arrastando muito pra poder no final ficar maior o livro, não sei. Porque, querendo ou não, existem personagens que, beleza, faz sentido você dar uma lore antes da morte deles. Por exemplo, o Shinji, que é o terceiro homem, como eles chamam. Faz sentido dar uma lore dele, da história dele, entendeu? Faz um sentido porque no final ele é importante pros outros personagens e tal, eu entendo. Só que, por exemplo, uma pessoa que não vai agregar em nada, não acho que seja interessante. Outra coisa que eu percebi também, a história, a lore do universo, ela foi muito jogada, eu sinto. Tipo assim, ao invés de tipo ir explicando aos poucos as coisas, o autor simplesmente decidiu pegar um capítulo só e jogar a lore inteira da história, sabe? Simplesmente chegou um capítulo que ele falou, ah não, tem que apresentar o universo, né? Esqueci. E aí ele simplesmente jogou tudo de vez. Primeiro foi o Shogo contando toda a história do país, né? Do governo para o Shuya e a Noriko. E logo depois, no capítulo seguinte, é mais um capítulo inteiro só do Shinji explicando pro amigo dele lá todo o plano dele para destruir o jogo, para eles escaparem. Tipo assim, uma coisa em cima da outra. Eu acho interessante o capítulo do Shinji explicando, porque logo depois acontecem coisas que são afetadas por culpa disso, e por causa disso eles descobrem coisas novas a respeito do jogo. Mas eu acho que poderiam ter explicado a lore do país de outra forma, entendeu? Tipo assim, não sei, poderia ser melhor, sabe? Porque primeiro que pra mim não faz muito sentido. No livro eles falam, se eu não me engano, que o Shogo descobriu tudo isso porque ele passou vários meses no hospital, depois do primeiro jogo que ele participou. E aí, ele acabou estudando muito sobre o país na época, né, por livros e tal. Só que pra mim não faz sentido um país que tem um regime muito forte assim, sabe? Que é bem puxado. E, gente, eles proíbem rock. E eles vão deixar qualquer pessoa ter contato com livros que meio que explanam todo o esquema deles. Eu acho isso meio estranho. Além disso, eu confesso que eu fui ficar presa no livro depois das 500 páginas. Por quê? Porque antes disso é muito arrastado. Parece que a partir do meio da segunda parte do livro que vai ficando legal realmente. Porque antes disso é muito sobre... Tem muitas pessoas, então tem muitos capítulos sobre pessoas que não fazem muita diferença morrendo. Só que depois, quando vai diminuindo as pessoas, tipo, quando chega lá nos 14 jogadores, começa a ficar mais legal. Porque aí começa a acontecer mais coisa que não tem a ver só com gente jogando lore e morrendo. Eu comecei a ficar muito presa, na verdade, depois da cena do farol. Não vou dar muito spoiler, mas depois da cena do farol, que é lá para as 500 páginas. Outra coisa que eu não entendo muito, tipo assim, como pode alguns personagens demorarem tanto pra morrer que fica chato. Tipo assim, o Kazuo e a Mitsuko. Cara, a Mitsuko é muito inteligente, isso eu não posso discordar. O plano dela pra sobreviver é inteligente, de tipo, atuar muito em questão de fingir que ela é boazinha pra pessoa, e aí quando a pessoa confiar nela, ela vai lá e matar ela. É um plano bom, mas beleza. Ela é inteligente. O Kazuo, ele é, se eu não me engano, psicopata, não sei direito. Ele deu uma explicação no começo do livro sobre o porquê dele ser assim, mas eu não lembro, se eu não me engano, a mãe dele levou um tiro, uma coisa assim, que aí acabou, quando ela tava grávida dele, que acabou afetando o cérebro dele, que chegou nele e afetou o cérebro dele, alguma coisa assim. Que ele não tinha emoções, ele só pensava no lado racional, vamos dizer assim. Só que ele jogou um cara coroa, isso é bem no começo do livro, tá? Que daí ele jogou um cara coroa, caiu, sei lá, cara, e aí ele
ia jogar, tipo, se fosse cara, ele ia jogar o jogo, se fosse coroa, ele ia ser contra o jogo, tal. Fazer um plano pra poder fugir, alguma coisa assim. E aí, caiu o cara, ele foi participar do jogo. Tem toda a explicação lá, que sinceramente eu não liguei, porque, novamente, jogou tudo de vez. Gente, pelo amor de Deus, esse menino já era pra ter morrido há muito tempo atrás. Até, tipo assim, no final do livro, tem uma cena, spoiler, tá? Se vocês não quiserem pegar esse spoiler, não é muita coisa, mas se não quiserem pegar esse spoiler de cena, vocês vão pra esse minuto aqui, tá? Mas enfim, voltando, tem uma cena no finalzinho, bem final, tá? Últimos capítulos da última parte antes do prólogo, que ele tá lá, só sobrou os três principais, né? O Shogo, o Shuya e a Noriko, e o Kazuo. E beleza, e aí os três principais estão dentro de um caminhão correndo, e o Kazuo tá em uma caminhonete. E beleza, só que aí vai acontecendo a cena de perseguição, o Kazuo capota a caminhonete. Beleza? Aí o Shuya e o Shogo começam a atirar. Não, só o Shogo. O Shogo começa a atirar, tipo, muito na caminhonete. A caminhonete vira, como eles mesmos escrevem, um favo de mel, de tanto buraco que tinha. E o Kazuo sobreviveu. Ele sobreviveu. A caminhonete sobreviveu. Eu acho que isso é o que mais me indigna. A caminhonete saiu viva. Primeiro que pra mim não faz sentido nenhum eles terem tanta bala e em nenhum momento eles pensarem em atirar no pneu ou em alguma parte que poderia, sei lá, gente, fazer explodir, alguma coisa assim. É um livro. Pode acontecer de tudo. Assim, pra mim não faz sentido. Sei lá, eles atirarem nos pneus pra impedir a caminhonete de continuar andando. Alguma coisa assim. Nem sei se é assim que se funciona. Mas não importa. Oxe, quem tá escrevendo é ele, não sou eu. E aí, tipo, ele sobreviveu. Ele sobreviveu e ele conseguiu continuar dirigindo a caminhonete até, tipo... Eu não lembro como é que ele morre, na verdade. Sinceramente, eu não lembro. Mas, enfim. E aí... Nossa, chega a ser chato. Porque, meu Deus, não morre nunca. Tá ligado? E a caminhonete também não, né? A caminhonete indestrutível, aparentemente. Não é como se ela fosse blindada ou algo assim. Gente, uma caminhonete de uma ilhazinha, sabe? Mas, enfim, gente, é isso. Foi um vídeo, assim, meio... Não sei. Foi bem mais a minha opinião do que eu tava esperando. Falei muito mais do que esperado. Falei mais do que esperado. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E espero que eu não fique de ressaca literária depois desse livro. O livro é muito bom. Se você ler até as 500 páginas, você vai gostar dele. Eu pensei no começo em dar 4 estrelas. Porque realmente eu acho que só perderia uma estrela por causa da questão de ser muito arrastado e tal. E ter muita informação jogada. Mas, cara, foi chegando nas 500 páginas e foi acontecendo tanta coisa. Tanto o plot do final, que não é um plot, porque é meio que o plano do Shogo no final. Foi muito bom, entendeu? O Shogo é muito inteligente. Cara, eu amo o Shogo, meu Deus do céu. A história é interessante, sim. Os personagens são bem construídos. Os que não parecem cópias de outros personagens são muito bem construídos.